Meus irmãos, eita, tá altinho. Meus irmãos, graça e paz, bom estar aqui com vocês. Estou aqui suado feito pano de cuscuz porque eu estava confiando em Bia, né, que é a tocadora. Aí Bia não veio e ficou só eu tocando aqui, meu pai do céu, só a graça. Mas vamos fazer uma breve oração aqui antes de começar a nossa meditação. Pedir a Deus que nos instrua por meio da sua palavra. Senhor Deus, Pai bondoso, benigno, misericordioso, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui para louvar o Teu nome, para orar ao Senhor, para ter esse relacionamento com o Senhor. Te pedimos que a Tua palavra faça morada em nossos corações, que o Senhor me livre neste momento do meu coração pecaminoso e que sejamos instruídos nesse momento por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei qual dos irmãos já leu esse livro, mas há alguns anos atrás eu li um livro do Francis Chan, chamado Louco Amor. Não sei se vocês conhecem. E ele faz nos lança alguns desafios sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a forma como a gente enxerga Deus e sobre a forma como a gente entende que tem que se apresentar perante o Senhor. E aí no primeiro capítulo, ele traz uma proposta meio que desafiadora. Ele diz assim, no comecinho do livro é assim, pare de orar. Mas não é um pare de orar e não volte a orar não, certo? É um pare de orar e antes de fazer a próxima oração, ele nos convida a refletir sobre quem é Deus, sobre como a gente entende Deus, sobre como a gente enxerga Deus, né? Então, não é um pare de orar e fique sem prazo para reiniciar, mas que a gente possa refletir de maneira cuidadosa, sem pressa, né? Sobre o Deus a quem nós oramos, o Deus com quem nós temos relacionamento, e só aí nós voltássemos a fazer as nossas orações. E aí eu lembrei de uma coisa que a gente muitas vezes escuta na igreja, né? E que algumas vezes até a gente canta. Não sei se, como eu já vi aqui, tem muita música que a gente conhece aqui, que a igreja não está acostumada a cantar, mas tinha uma música que a gente cantava lá que dizia assim, quero voltar ao início de tudo. Aí faz, eu quero voltar ao primeiro amor. Então de vez em quando a gente escuta isso na igreja. Quero voltar ao primeiro amor, né? Então a gente vai refletir nessa noite sobre isso. Eu coloquei um tema aqui para a gente refletir brevemente, que seria quem sou eu e quem é Deus. O Deus com quem nós temos relacionamento. E aí nós vamos fazer a leitura, convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5, e vamos fazer a leitura aqui dos versos de 1 a 7. Eclesiastes 5, de 1 a 7. E aí eu peço que os irmãos acompanhem essa leitura que eu vou fazer aqui. E aí quando eu abri aqui, eu já tomei um sustinho, porque o título proposto aqui pelos tradutores é assim, a loucura de votos precipitados. Então vamos lá. Eclesiastes 5, de 1 a 7, acompanha aí. Diz assim a palavra do Senhor, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. E não cumpras, isso mesmo. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos, porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também
há muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. E aí, quando eu estava fazendo lá a preparação do nosso estudo, eu falei assim, eita, chegar na reunião de oração e ler algo do tipo que, cadê aqui fala? Sejam poucas as tuas palavras. Quando a gente estiver na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Aí, antes de vir para cá, para Campina, eu recebi de presente lá do pastor Stuart um comentário bíblico de Warren Wiersbe. Aí ele me deu o comentário, a coisa mais linda do mundo, aí eu fui abrir ontem. E quando eu abri em Eclesiastes 5, o título que o Warren Wiersbe colocou lá foi assim, Pega ladrão. Sobre Eclesiastes 5. Eu disse, eita Senhor. Mas ele colocou dessa forma, Pega ladrão. Então esse foi o título que ele colocou lá, porque nesse capítulo 5, a partir do capítulo 5, Salomão trata de algumas coisas. E nesse capítulo 5 especificamente ele trata de finanças, do 8 em diante, né? Mas para tratar das finanças ele começa tratando desse nosso relacionamento com Deus. Então, no entendimento de Salomão, não dá para a gente viver debaixo do sol, como disse o pastor ainda agora, sem a gente tratar desse assunto, sem deixar esse assunto, de forma que a gente deixe esse assunto de lado, né? Então, Salomão, dos versos 1 a 7, não tratou de dinheiro ou de negociações terrenas, digamos assim, negociações entre aspas, mas do nosso relacionamento com Deus, porque tantas vezes nós prometemos e não cumprimos. Então, pensando naquela ideia de voltar ao primeiro amor, eu estou ali olhando para minha esposa e mesmo agora, aqui, conversando com vocês, quando eu olho para ela, eu me apaixono de novo. Meu coração bate mais forte. Só que hoje, a gente sabe disso, a tendência é que os nossos relacionamentos, eles vão tomando uma forma, digamos assim. O relacionamento que eu tinha com a Ana Paula, quando a gente se conheceu, era muito mais intenso no começo. Era muito mais forte. Não tinha distância. Então, se ela dissesse assim, eu conhecia a Ana Paula lá em Brasília, se ela dissesse assim, eu estou no Rio, eu me virava nos 30, pedia uma folga e dava um jeito de ir para o Rio. Então, não tinha distância. Não tinha tempo ruim. Você vem aqui hoje, vou, mas está chovendo, mas eu vou assim mesmo. Não tinha atraso. Se eu dissesse para ela que eu ia chegar lá às 7 horas, 6h50 eu já estava pertinho na esquina, para quando fosse 7 horas eu estar lá. Então, assim, quando a gente começa o nosso relacionamento, esse nosso primeiro amor, a nossa ânsia é o tempo todo de agradar, de querer estar perto, de querer aproximar cada vez mais, de querer ter mais relacionamento, de querer conversar mais. Se você fazia uma ligação, era 1 hora de ligação. Se passava uma mensagem, começava a passar mensagem e não parava mais. Tinha que dizer assim, para. Aí a outra, não, para você. Né? Aquela coisa bem breguinha. Mas era desse jeito. Ainda hoje, graças a Deus, a pessoa com quem eu mais converso no WhatsApp é com a minha esposa. Então, assim, a gente conversa muito, mas no começo, nesse momento de relacionamento, no primeiro amor, a mão ficava suada quando eu chegava perto dela. O coração batia mais forte, né? Faltavam as palavras, ou então, quando não faltavam as palavras, elas vinham demais, eu terminava falando, né, coisa que não devia, metia os pés pelas mãos, porque a gente fica nervoso, é aquela sensação de estar perto da pessoa amada, né? Boa, gostosa, agradável. É muito bom essa sensação do primeiro amor. Deus permita que a gente tenha isso por muitos e muitos anos, até a gente ficar bem velhinho lá, sem um dentinho na boca, né, amor? Mas é isso mesmo. Essa era a nossa prática no começo. Se a gente falava de roupa, era a melhor roupa. Então a gente não esquecia de cumprir as coisas que prometia. A intenção era conquistar. No começo do relacionamento, a intenção é conquistar. Quantas vezes chegamos na hora, não pelo nosso amado. Então, assim, às vezes eu combinava com a Ana Paula 7 horas e chegava lá 7 horas ou um pouco antes. Mas muitas vezes, eu fazendo aqui a meditação e parando para pensar, será que eu estava chegando na hora por conta dela ou por conta do medo de, se eu chegasse atrasado, ela perguntar, por que você chegou tarde? Né? Ou então, se eu não fosse, se eu desse o chamado bolo, né, que eu nem sei se chama mais bolo hoje em dia, né? Se eu desse um bolo nela, ela ia ficar receosa. Né? Mas a gente faz isso.
Agora, essa reflexão é importante. Será que eu chegava na hora por conta de Ana Paula ou por conta do medo da consequência de não chegar na hora para o meu encontro com Ana Paula? E aí, trazendo agora para o nosso relacionamento com Deus, vou relembrar aqui os momentos também da minha conversão. Chegou um momento lá na Igreja Presbiteriana Nacional que o pastor Marcos Alexandre chegou para o pastor Obedes, que eram os dois pastores, tinham 7 pastores lá na época, mas os dois que eu estava mais próximo, né? O pastor Marcos Alexandre e o pastor Obedes. E o pastor Marcos Alexandre disse assim: P.O., o pastor Obedes é chamado de P.O., disse: P.O., vamos fazer uma reunião aí e botar esse menino para casa, porque eu só vivia na igreja. E não é que isso é uma coisa ruim, né? Ele chegou, ele falou em tom de brincadeira, mas meio que preocupado mesmo, porque assim, eu estava naquele momento de primeiro amor. Eu achava muito massa. Era assim, o pastor começava a pregação e eu botava a mãozinha no queixo assim e ficava, meu Deus, que maravilha, que bênção. E eu queria beber mais daquilo, E mais uma vez, não que isso tenha esfriado a ponto de me preocupar, mas hoje é diferente. Aquela ânsia, daquela mesma forma que eu tinha quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, mais próximo com Deus lá na Igreja Presbiteriana Nacional, Deus, o primeiro que foi alcançado com isso aqui fui eu. Porque eu tenho consciência de que naquela época era de um jeito e hoje não é mais. Certo? Eu vou convidar os irmãos a mais uma vez abrirem suas Bíblias em Apocalipse 2, e a gente vai ler aqui os versos de 2 a 5. Deixa eu ver se está marcadinho aqui. Apocalipse 2, de 2 a 5, acompanhem aí. É falando sobre essa questão do primeiro amor, né? Essas coisas, é do 2 ao 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, nos primeiros versos aqui, ele está falando... É meio que são alguns elogios, né? Falando assim, você é uma boa pessoa, você vai ao culto todo domingo, você de vez em quando vem no culto da quarta-feira, né? Você pratica boas obras, você, quando vê alguém com fome, você vai lá e ajuda. Se tem alguém necessitado, você também ajuda. Mas, aí esse mais aqui é o problema, é o perigo. Porque não adianta fazer tudo isso se a gente não tem a plena consciência de por que a gente está fazendo e para quem que a gente está fazendo. E aí eu lendo também um comentário de um pastor, não me recordo aqui o nome, falando sobre essa questão do primeiro amor, ele disse que uma bela vez foi ao mercado, vou trazer aqui para a nossa realidade também, eu fui ali no Todo Dia, no Bom Que Só, né, sem propaganda, e ele terminou as compras dele, sobrou um dinheirinho. Ele tinha levado uns, R$50. Fez as compras do que ele estava precisando, sobrou um dinheirinho. Ele tinha um batom assim na prateleira e falou assim, vou levar para as crianças e para minha esposa. E aí, quando chegou em casa com um batom, que entregou para as crianças, beleza, as crianças ficaram na maior empolgação. Mas quando entregou para a esposa falou assim, que decadência. Porque quando você estava lá naquela época de conquista, né? Queria me agradar, você trazia um batom, um chocolate melhor, um chocolate, né? Requintado, cheio de gueri-gueri. Agora você traz para mim um batom. Então, mais uma vez, pensando no nosso relacionamento com Deus, quantas vezes a gente já fez isso com Deus?
No começo a gente dava o melhor de nós. No começo a gente se dedicava com afinco para as coisas da igreja. No começo você brigava em casa, você fazia de tudo, mas você chegava na hora ou antes da hora de começar o culto. Aí o tempo foi passando e você que chegava 10 para as 9, 9h30, que começa o culto, de manhã. 10 horas. Eu estou no Embalo de Garanhuns ainda, né? Você que chegava 10 para as 10, você começou a chegar faltando 5 minutos para as 10. Aí daqui a pouco você começou a chegar 10 horas. E daqui a pouco foi 10h05, 10h10. Daqui a pouco você já está chegando na hora que o pastor está pregando. E a gente não se dá conta de como era antes e de como está sendo agora. A gente muitas vezes não percebe que isso está acontecendo, que a gente está deixando de lado o primeiro amor. Aí a gente volta aqui para a leitura. O Senhor conhece as nossas obras, conhece o nosso labor, conhece a nossa perseverança, sabe que a gente fica mal quando está perto de pessoas más, que a gente não suporta, que a gente questiona aqueles que se declaram apóstolos e não são, que a gente encontra mentira nos outros, mas a gente não se lembra dessas pequenas coisas e que em alguns momentos começam a se tornar grandes, né? A gente esquece de que nesse relacionamento de conquista, pensando aqui no primeiro amor, a gente não fez nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não faz nada, morto não levanta a mão, morto não abana o braço, morto não pisca, morto não pede socorro, porque ele está morto. Quem fez tudo nesse relacionamento que nós temos com Deus foi Deus. E a gente esquece disso, que esse relacionamento, esse primeiro amor que a gente tem que voltar, não fomos nós que conquistamos, a gente não fez nada para merecer, não tem nada que a gente possa fazer para merecer esse amor, esse cuidado, esse carinho, esse afeto que Deus tem para conosco. Quando nós dávamos aulas para os adolescentes lá na UPA, eu gostava de relembrar isso aqui de vez em quando. Eu acho que ele já estava de saco cheio de dizer assim, Betânia só fala nesse negócio. Mas toda vez que a gente falava nessa questão de eu faço alguma coisa, ou será que eu posso fazer alguma coisa para Deus me olhar com diferentes olhos? Ou para Deus dizer assim, opa, aquilo ali está merecendo mais um pouquinho. E aí eu gostava de lembrar a eles que tudo que a gente faz para o nosso relacionamento com Deus não passa de trapos de imundície. E aí eu até fazia questão de explicar. É como se fosse, me perdoem aqui os irmãos, é como se fosse a gente querendo dar para Deus um papel higiênico sujo. Então assim, pessoal, não adianta a gente tentar fazer nada para agradar a Deus. Então, assim, imagine que você chega no culto todo dia, 10 minutos antes, faltando 10 minutos antes. Aí vamos voltar para aquela frase lá que eu peguei do meu exemplo lá com a Ana Paula. Será que eu estava chegando mais cedo? Ou será que eu estava chegando na hora? Por conta de Ana Paula ou por conta do medo da consequência de chegar atrasado? Será que você chega no culto 10 minutos mais cedo porque você sabe por que você está vindo para o culto, ou com medo da consequência de você chegar atrasado no culto? Será que é medo das pessoas olharem para você e dizerem assim, olha, o irmão está chegando atrasado. Eita, domingo passado o irmão já chegou atrasado, esse domingo já chegou de novo. Ou será que você busca chegar na hora porque você sabe que o seu compromisso não é com ninguém que está aqui, não é com o pastor, não é com o presbítero, não é com o diácono, não é com o irmão que está do lado, olhando para a hora que você chega muitas vezes, que a gente nem devia fazer isso também, mas a gente sabe que muitas vezes a gente faz. Será que é por conta disso? Ou é porque você sabe que a pessoa com a qual você veio se encontrar aqui nessa casa de oração é merecedor de que você chegue na hora, porque você assumiu um compromisso de vir para cá para prestar um culto ao Senhor? Não precisa abrir não, vou ler aqui Romanos 1, 20 e 21. Já estava marcadinho aqui, opa, está assim. Romanos 1, 20 e 21. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí, aperta nós aqui de novo, porque nesse momento, a gente não tem desculpa nenhuma para dizer assim, não, eu vinha para a igreja porque eu estava assim, preocupado com o que o pastor ia dizer se eu chegasse atrasado, ou com o irmão ia dizer se eu chegasse atrasado, mas eu não sabia quem era o Deus com quem eu estava me relacionando. E aí, nesse trecho do versículo 20, aqui ele diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, não temos desculpa que justifique dizer que não temos consciência de quem é Deus. O Deus que criou todas as coisas, que fez o universo. E aí esse aí eu aprendi lá na Nacional também. Foi outra coisa que me despertou assim a cabeça. Quando lá em Gênesis diz assim, Deus criou os céus e a terra, não está dizendo daqui, do que a gente vê, está criando tudo, está dizendo que Ele criou tudo que há. O sol, as estrelas, o céu, a terra onde nós estamos, a lua, certo? Nos versos 2 e 3 da leitura que nós fizemos aqui em Eclesiastes, Salomão nos lembra sobre a oração descuidada. A oração não deve ser tratada de modo leviano ou desatento. Sempre que você tem algo sério para falar com a sua esposa ou seu marido, normalmente você mede as palavras. Então, assim, se eu tenho algo que eu preciso tratar com a Ana Paula e eu sei que é um assunto sério, delicado, antes de falar com ela eu fico assim, eita, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar essa situação? Você que está em casa aí acompanhando pelo YouTube também já deve ter passado por isso. Seja no seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, namorada, com seu professor, muitas vezes. Quando você chega lá na escola que você diz assim, professor, não tem como eu fazer um trabalho, alguma coisa assim para ajudar na minha nota, eu fui tão bem. E isso aí que você chegou para falar com o professor, você pensou horas, quiçá dias, para falar com o professor, para chegar lá para ele para pedir uma ajuda numa nota. Mas quando a gente vai orar, quando a gente vai ter um relacionamento com Deus, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, a gente fala muitas vezes de qualquer jeito, ou fala sem pensar. A gente não mede as palavras. A gente não prepara o texto. E eu não estou dizendo que a gente vai vir aqui, quarta-feira eu vou para o culto de oração, e aí eu vou ficar lá a tarde toda preparando as orações que eu vou fazer a Deus no culto de oração. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que na hora que a gente estiver falando com o Senhor, a gente tem que pensar de fato naquilo que a gente está falando. Não é para simplesmente falar qualquer coisa, ou simplesmente ficar ouvindo e dizendo amém, porque você tem consciência, você é apto a isso. A criação nos revela o Deus para quem você está orando, o Deus com quem você está tendo um relacionamento nesse momento de oração, né? Se você tivesse a oportunidade, por exemplo, de falar com o prefeito aqui de Campinas e dissesse assim, a gente vai pegar um representante da Igreja Presbiteriana do Catolé e vai ter uma audiência com o prefeito para dizer quais são as questões que vocês acham importantes, que a igreja vê como importantes, provavelmente você iria pensar no discurso por algumas horas. Mas quantas vezes ao falar com Deus, a gente, além de não preparar nada, a gente não pensar naquilo que a gente está falando, a gente mente. E a gente está falando com alguém que sabe que a gente está mentindo antes da mentira sair da nossa boca. E a gente também não pensa nisso. Muitas vezes nós falamos palavras desnecessárias ou precipitadas. Spurgeon disse uma frase que se resume assim: não é a extensão de nossas orações, mas sim a força que fazem diferença. Então não adianta você fazer uma oração de 1 hora e na prática do seu coração, daquilo que você queria falar para Deus, do seu relacionamento com o Senhor, só dar uma frase. Então não adianta fazer uma oração de 1 hora se você não está em noção daquilo que você está falando. Se você não atenta para com quem que você está falando. Por fim, aqui na leitura que nós fizemos de Eclesiastes, Salomão nos alerta sobre fazer votos ao Senhor. Quantas vezes nós cantamos mentiras? O pastor ainda agora, quando a gente terminou de cantar, ele disse assim, é pela fé, né? Acho que foi isso que o pastor falou, é pela fé que a gente canta assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Louvar o Senhor quando está tudo bem é muito
tranquilo, é light, né? É muito bom. Quando a coisa está apertada, a gente diz assim, opa, eu vou louvar o Senhor, mesmo nessa situação que eu estou passando, é um desafio. Então, essa canção que nós cantamos ainda há pouco pode soar como um desafio, mas de vez em quando a gente canta aqui mentiras, porque você está cantando uma coisa e a sua vida diz outra, totalmente diferente. A boa notícia é que a lembrança que a gente tem que ter clara na nossa cabeça é que Deus é todo amor. Que nós fomos resgatados dessa situação que eu falei lá no comecinho, de mortos em nossos delitos e pecados, e fomos resgatados por amor. Deus não resgatou ninguém enganado. Ele sabia quem era o pastor Érico, ele sabia quem era Betânio, ele sabia quem era Ana Paula. Ele tinha consciência de que eu era assim, desse jeitinho que eu sou. Fraco, pecador, carente do seu cuidado, carente da sua misericórdia. Então Deus não se enganou quando resgatou cada um de nós que está aqui. Ele sabia com quem que ele estava lidando. A questão é que a gente muitas vezes não sabe com quem nós estamos lidando. E essa aqui é a ênfase dessa nossa meditação. Ele é Deus, santo, puro, criador de tudo que há. E ainda assim escolheu ter relacionamento conosco. Ele quer apenas que nós reconheçamos sua majestade, mas com a clara consciência de quem nós somos. E aí quando a gente pensa tudo isso sobre Deus, é até complicado a gente pensar onde nós estamos nesse relacionamento. E aí eu vou ser breve aqui para a gente terminar, mas pensando dessa forma, de um relacionamento entre nós e Deus, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, quem somos nós? Nós somos pecadores. Com a graça de Deus, na terça-feira ontem, nós fomos à praia, né? A gente não conhecia. Eu, apesar de ser paraibano, fazia muito tempo que eu não ia nem uma praia da Paraíba, e a gente foi na Praia do Bessa. Aí foi aquela coisa, né? Mesmo de gente, mesmo de onda, a gente gosta daquelas praias que tem mais uma calmariazinha para as crianças ficarem lá sentadinhas, a gente ficar tranquilo, mas a gente foi na Praia do Bessa. E aí eu já estava pensando nessa meditação de hoje, já tinha o material preparado, e eu fiquei olhando para a areia da praia e pensei na nossa pequenez, né? Parece clichê também, mas nós somos como um grão de areia perto daquela imensidão de mar que a gente vê lá na praia, né? E aí, para a gente ter nesse livro aqui que eu comentei com vocês lá no comecinho, ele começa também dando uma noção do tamanho do que sou eu, né? É sempre importante a gente pensar em nós mesmos, né? Mas só para ter uma ideia, eu não vou tratar de universo não, né? Vamos tratar só daqui para o Bessa, que foi para onde a gente foi na terça-feira. Daqui para o Bessa, se a gente fosse caminhando daqui para o Bessa, a gente gastaria 30 horas, essa é a informação lá do Google Maps. 30 horas caminhando daqui para o Bessa. Essa distância toda, para a gente, 30 horas, representa 0,4% do comprimento da circunferência da Terra. Ou seja, 30 horas de nós aqui, euzinho, com as minhas perninhas caminhando daqui até o Bessa, esse que para mim é tanto, que eu dizia assim, eu vou chegar lá morto, né? Ou não vou nem chegar, porque eu não chegaria, né? Eu tenho essa consciência. Se chegar um ladrão ali e dizer, ou corre ou morre, eu digo, atire, né? Porque eu não consigo dar uma carreira daqui para a esquina. Mas nós somos muito pequenos, perto de tudo que Deus criou, perto da grandiosidade do Senhor. Somos aqueles que esquecem dos primeiros momentos do nosso relacionamento com Deus. Nos esquecemos do nosso primeiro amor, e mesmo quando nos pegando fazendo coisas boas, nós nem sempre lembramos que essas são consequências de Deus. Tudo que nós fazemos de bom não vem de nós, vem de Deus. Então, essas coisas boas, se são consequência da fé que nós temos em Deus, do entendimento que nós temos de para quem nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, aí sim a gente vai estar numa situação mais confortável. Mas o nosso desafio hoje é entender, principalmente antes dos nossos momentos de oração, principalmente antes de cantar os nossos louvores a Deus, entender em que posição nós estamos, quem somos nós e com quem é que nós estamos nos relacionando. O Deus Todo-Poderoso,
o Deus Criador do céu e da terra. E aí, para finalizar, eu convido os irmãos a baixarem as suas cabeças e vamos fazer mais uma vez uma oração para finalizar esse momento de meditação, mas cientes, agora mais do que nunca, de com quem nós estamos nos relacionando. Quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor que é grande, poderoso, rico em glória, em poder, em majestade, ainda assim olhou para nós com misericórdia, mortos em nossos delitos e pecados, e nos resgatou, nos convidou para um relacionamento com o Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós nos esquecemos da situação em que nós nos encontrávamos e da grande misericórdia, do grande amor que o Senhor teve para conosco a nos resgatar, a nos conceder a possibilidade de estar aqui hoje, na Tua casa, a orar diretamente ao Senhor, a cantar os Teus louvores, a sermos instruídos por meio da Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela Tua infinita misericórdia para conosco, mesmo sendo nós imerecedores, tão falhos, tão pequenos, tão pecadores. Mas é a Tua graça, e a Tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.